Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de clustering do nosso curso instrumental de Machine Learning. Meu nome é José Guilherme e estarei ministrando essa aula. Bom, antes de partirmos para o conteúdo em si, vocês precisam entender que o algoritmo K-means, ele não adivinha tudo de uma vez. Ele é um algoritmo interativo, ou seja, ele trabalha por tentativas e erros até acertar. Eu vou contextualizar, para um exemplo do mundo real. Como organizar milhões de dados sem a intervenção humana? Basicamente, a resposta para essa pergunta ela vai estar no final dessa aula. Basicamente, ao final dessa aula, a ideia dessa pergunta é que vocês consigam responder ela com base na compreensão do algoritmo K-means, né? Bom, vocês devem estar vendo aí, por que o K-means ele é um queridinho do mercado, né? Bom, simplesmente porque é um dos algoritmos de aprendizado de máquina mais utilizados no mundo pela sua simplicidade, eficiência e versatilidade, né? Por exemplo, vocês vão ver como ele transforma os dados em decisões estratégicas em setores críticos, né? Por exemplo, aplicações reais do K-means, né? Logística. Onde instalar 3 novos centros de distribuição da Amazon no Brasil para minimizar o custo de frete com base nas localizações dos clientes? Bom, nesse cenário, o K-means, o algoritmo em si, é usado literalmente como um mapa geográfico para otimizar rotas e economizar milhões de frete. Quem são os pontos, né? Vocês vão ver que na parte prática o que significa cada um desses pontos. Mas de antemão, cada ponto no gráfico ele vai representar o endereço do cliente que comprou no site no último ano. Basicamente isso. E quem seriam os centroides, né? Quem são os centroides? Os centroides eles são os locais exatos onde os galpões, né, os centros de distribuição, eles devem ser construídos. Ou seja, se a Amazon ela quer abrir 3 novos galpões no Brasil, ou seja, estamos adotando um K igual a 3, ela joga o endereço de todos os compradores no K-means, o algoritmo vai calcular a distância física entre os clientes e mover os 3 galpões até que eles fiquem exatamente no centro da gravidade, das regiões, né, que mais compram. Vocês vão entender perfeitamente quando eu explicar, né, cada passo a passo do algoritmo em si. Ou seja, o objetivo do algoritmo é um só, né? Garantir que a distância somada do galpão até a casa de todos os clientes daquele grupo seja a menor possível. Ou seja, menos distância é igual a entrega mais rápido, que é igual ao quê? A um frete mais barato. Basicamente isso. Vocês vão ver também que nós usamos a ideia de calcular a distância entre dois pontos. Tá, mas em quais outros lugares, né, que ele é utilizado além da logística, né? No e-commerce, agrupar produtos semelhantes para criar um sistema de recomendação automática. Aqui, né, nós saímos do mapa físico e entramos no perfil de produto. A ideia do K-means aqui é agrupar itens que têm a mesma características, né? Quem seriam os pontos, né? Seriam os produtos da loja, por exemplo, milhares de modelos de tênis. Quem seriam os centróides, né? As coordenadas, né? Uma vez que a gente estava falando de mapa físico, agora quem vai ser as coordenadas, os eixos? Em vez de latitude e longitude, né? Como no exemplo de logística, os eixos são as características do tênis, por exemplo, o preço, o peso, a categoria, ou seja, se é de corrida, se é casual, a avaliação dos usuários e etc. Por exemplo, imagine que a loja tem 10 mil tênis diferentes. O que o K-means vai analisar aqui, né? Ele analisa as características de cada um e cria, digamos, 50 grupos. Por exemplo, estamos adotando o K igual a 50. Se você entrar no site e clicar em um tênis azul de corrida, por exemplo, de R$ 300, o site não precisa pensar muito. Ele vai simplesmente olhar em qual grupo esse tênis caiu e te recomenda outros 4 tênis que estão no mesmo grupo, ou seja, que pertencem ao mesmo centroide. E é assim que a loja te mostra a seção, aquela seçãozinha, você também pode gostar de, ou veja produtos semelhantes. É basicamente utilizando essa ideia do algoritmo K-means, né? E também a gente pode utilizar ele na segurança da informação, para identificar acesso fora do padrão em redes de computadores, né? Nesse caso, a gente utilizaria para detecção de hackers e anomalias.
Por exemplo, esse aqui é um dos usos, entre aspas, assim, mais geniais do K-means. Porque a gente viu que ele não serve só para agrupar o que é normal, mas principalmente para denunciar o que é anormal. O que, que seria, né? Quais seriam os pontos aqui? Cada ponto é um registro de acesso a uma rede da empresa. Por exemplo, login de um funcionário. Quais são as coordenadas? Seria o horário de acesso. Por exemplo, volumes de dados baixados, a localização, o IP, né? Bom, o K-means aqui ele vai agrupar um comportamento normal da empresa. Por exemplo, um grupo gigante vai se formar ao redor do horário comercial, com IPs do Brasil, baixando planilhas de 2 megabytes. Agora imagine que de madrugada, né, ocorre um login com IP da Rússia, tentando baixar 50 gigabytes de dados do nada. Onde esse ponto vai parar no gráfico, né? Ele vai cair completamente isolado, a quilômetros de distância do centroide. Aí, na cibersegurança, quando a distância de um ponto para o seu centroide é ridiculamente grande, o alarme toca. Nós temos um intruso, que é basicamente uma fraude acontecendo. Bom, esses 3 exemplos, né, eles mostram a versatilidade da técnica, ou seja, ela serve para localização, seria tanto física quanto virtual, né? Ela serve para similaridade, que seria o marketing, e a detecção de anomalias, que é a segurança. Bom, né? Aí aqui a gente tem a escolha do número de clusters, né? Eu falei do K, mas à frente eu vou mostrar para vocês a analogia do cotovelo, que é como escolher o K ideal. Antes de começar, né? Esse aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo do algoritmo em si, né? Então aqui a gente está escolhendo um número de clusters. Então antes de começar, precisamos dizer aí quantos grupos queremos encontrar, né? Por exemplo, se a gente define o K igual a 3, né? A IA, ou seja, o algoritmo, ele vai procurar exatamente 3 grupos. O valor de K é definido por nós, né? O analista, antes do algoritmo rodar. E é o único, entre aspas, chute que o humano precisa dar no processo. O passo 2, né? Inicialização dos centroides, que seriam as capitais provisórias. O algoritmo, né, ele joga K pontos aleatórios no meio do gráfico. Esses pontos são chamados de centroide, né? Pensem neles como o centro de gravidade, ou representantes provisórios de cada grupo. Por exemplo, eles podem ser aleatórios, né, posicionados aleatoriamente no espaço dos dados no início do processo. Eles podem ser magnéticos, que atraem outros pontos de dados mais próximos para formar os grupos, né? Eles também podem ser móveis, né? Eles vão se reposicionar a cada iteração até encontrar o centro real do grupo. Então, a gente tem o passo 3, né, que seria a associação, né? Quem é meu vizinho mais próximo, né? Então, que nem eu falei para vocês, cada dado do seu banco de dados, né, ele olha para os K-centroides e calcula a distância até eles usando a fórmula matemática simples, né, que é a distância euclidiana. Isso aqui a gente aprende em geometria no ensino fundamental. Então, o ponto passa a pertencer ao centroide que estiver mais perto dele. Então, dessa forma, né, a gente já tem o primeiro grupo formado. Basicamente isso. Então, cada ponto de dados calcula a distância euclidiana para todos os centroides. O ponto é atribuído ao centroide mais próximo e os clusters eles são iniciados, né? Eles são formados. Bom, aí a gente tem o passo 4, né, que seria a atualização dos centroides, a mudança da capital, né? Agora que os grupos foram formados, né, os centroides originais que foram jogados ao acaso, né, eles precisam se mover. Então, o que o algoritmo faz? Né? Ele calcula a média geométrica da posição de todos os pontos daquele grupo e move o centroide exatamente para o novo centro real daquela massa de pontos. Aí eu coloquei uma informaçãozinha aqui, né? A média geométrica é simplesmente a média das coordenadas de todos os pontos do cluster. É o verdadeiro centro de gravidade do grupo. Bom, pessoal, agora eu vou para o Google Colab, vou mostrar um pouquinho da parte prática que eu separei para vocês. Eu espero que vocês abram o Google Colab para que possamos discutir um pouco mais a profundo sobre cada passo desse algoritmo. Eu esqueci de falar também, né? A repetição e a convergência, né? Que seria o fim de jogo. Bom,
ele verifica a convergência, né, para quando eles estão estabilizados, quando eles param também para atualizar os centros, né, os centroides eles movem para os novos centros, e atribuir grupos, né, que são os pontos mudando de grupos, né, mudando de centroides. Bom, os passos 3 e 4, né, eles são repetidos em um looping de iteração. Como a gente falou, ele é um algoritmo interativo, né, de tentativa e erro. Ele vai tentando, até que uma hora ele organize todos os dados, né, tanto que ele é um aprendizado não supervisionado. Então, ele organiza todos os dados, ou seja, os pontos mudam de grupo, os centroides mudam de lugar, e o processo para quando os centroides encontram o centro perfeito e param de se mover. Aí nós dizemos que o modelo convergiu. Bom, pessoal, sobre a parte prática é isso. Agora sim, de fato, eu vou abrir o Google Colab para mostrar um exemplo de código dessa aplicação, né, do Kamens. Aula passada nós vimos uma aplicação, mas foi uma aplicação simples. Aqui nós vamos ver, de fato, o processo acontecendo, né, as interações ocorrendo, e vocês vão ver como, o que é cada centroide, o que é esses pontos que eu tô falando, como que os pontos se movem, né, como o algoritmo ele entende como formar cada grupo, e entende como o modelo ele convergiu, né, os dados eles convergiram para um modelo onde o centroide ele não muda mais, né? Ele está no centro de gravidade dos dados. Então, vocês vão ver todo esse processo funcionando e também vão ver o processo onde ele... O primeiro processo dele, onde ele está tudo ao acaso, está tudo espalhado. Bom, pessoal, agora eu vou para o Google Colab, eu vou abrir... eu vou mostrar um código para vocês, eu espero que vocês também abram o Google Colab para ir acompanhando o passo a passo do código, que eu vou explicando como o código funciona. E ao final, nós vamos plotar o gráfico para realizar algumas discussões. Bom, pessoal, agora na parte prática, né, estaremos criando os dados e a situação inicial. Basicamente, vai ser um caos com centroides aleatórios. Nós vamos simular nossos dados e criar 3 centroides aleatórios, que vão ser as estrelas vermelhas. Vocês vão reparar como, no início, eles vão estar completamente fora do lugar, né? Da posição de cada centroide, do processo de centralização. E vocês vão ver que à medida do processo também, das iterações, eles vão se organizando e vão convergindo. Bom, o código, de certa forma, é bem simples, né? Nós vamos começar importando o NumPy. Então, a gente importa o NumPy as NP. A gente tem que importar também o Pandas, né? Nós vamos importar também o Matplotlib, então a gente .asplt. E nós vamos importar do sklearn o makeblobs, né? Que é o sklearn.datasets. A gente importa o essa função makeblobs. E de fato vamos importar também o algoritmo, né? O Kamens, né? Então a gente importa do sklearn.cluster. A gente importa o Kamens. Bom, então no primeiro passo, o que nós vamos estar fazendo? Né? Nós vamos estar gerando nossos dados fictícios, né? Então a gente dá um X e o operador de descarte, que eu já mostrei na aula anterior para vocês. Chama a função makeblobs, passando o seguinte, né? O nSamples a gente passa como 150, a gente passa 3 centros. Passa também o cluster cluster std como 0.60. E a gente vai passar também random state, né? Random state como 42. Bom, a geração de dados inicial é isso. Depois, né, nós vamos forçar o Kamens a rodar apenas once, né, que a gente chama, que é uma vez. Seria com a inicialização aleatória, né? Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai forçar somente uma interação para mostrar o passo 2 e o passo 3 do algoritmo, né? Então, a gente faz o seguinte. A gente faz Kamens, né? A gente cria
pode criar uma variável comments inicial, recebe, a gente chama agora a classe que importamos, o comments. E aqui, né, a gente vai passar o n clusters, né? A gente passa como 3. A gente passa o init, né, como sendo um random, né, de forma aleatória. No final do código eu vou explicar algum desses parâmetros para a gente discutir algumas coisas também, que podem ir mudando de acordo com o código, né? Então, a gente vai passar o máximo de interação também, né, que é uma. E a gente vai passar o n init como um também. E por fim, um random state a gente vai passar somente como um. Bom, agora, né, o que nós vamos estar fazendo? A gente vai criar nossas labels iniciais, né? Então, iniciais vai receber o comments inicial, né, .fit. E aí, fit predict, perdão. A gente passa o fit predict e aí a gente passa o nosso x. Depois, nós vamos criar os nossos centroides iniciais, né? Então, a gente cria uma variável centroides iniciais, recebe, a gente chama o comments inicial.cluster centers. Agora é só plotar o gráfico, né? Com o pyplot que a gente botou. Então a gente coloca um pilot figure, passa aqui um fig size, né? Fig size como sendo 10 e 6. A gente vai passar também, né, o scatter. E aqui a gente vai passar x, nossa variável x, na verdade. Nesse ponto, vírgula, a gente passa 0. Passa o nosso x novamente. Aqui a gente passa esse ponto, vírgula 1. E aí a gente define nosso C, né, como labels, com as labels iniciais, né, que nós definimos essa variável aqui nossa, labels iniciais. A gente vai passar o nosso CMap, né, CMap como pode ser deixa eu pensar aqui, Viridis. Eu acho que é assim. A gente vai passar também o nosso S como 60, o alfa como 0.6, certo? 0.5 na verdade. Acho que 6 ficava ruim. A gente pode passar o Edgar Color também, né? O Edgar Color como black, pode ser black. E a gente passa o label, né? A nossa variável label como sendo centroides iniciais. Bom, basicamente isso, nosso scar. A gente vai colocar um título, né? Deixa eu pensar aqui no título. Comments. Pode ser comments. Passo a passo. Passo a passo. Inicial. Acho que assim fica bom, né? Agora a gente passa o nosso font size. plt.title. Bom, agora nós passamos, né, o nosso font size, que é basicamente 14. Pronto, nosso título está configurado. Agora a gente tem que colocar as legendas, né? Então a gente coloca um pilot.legend. Legendas. A gente vai colocar também um grid. Então a gente dá um pilot.grid. Aqui a gente passa true, né? E o line style a gente passa como 2 pontos. Passar assim. E o alpha a gente coloca como 0.6. E agora é só plotar. Bom, se tudo der certo, vai aparecer um gráfico aqui pra gente, né?
Bom, esse é o gráfico, pessoal. O que eu quero? Eu vou mostrar a árvore de decisão que a gente tinha anteriormente para a gente fazer umas comparações e discutirmos um pouco, né? Bom, deixa eu mostrar aqui, eu fiz o upload da nossa árvore de decisão, só ver. Ok. Essa é a nossa árvore de decisão, pessoal. O que eu quero comparar, né? Olhando para a árvore de decisão, né, que é o aprendizado supervisionado, vocês repararam que a árvore ela tem uma regra humana, né, clara aqui no topo. Ou seja, faltas menor ou igual a 3, né? E as caixinhas no final, né, elas já trazem a resposta certa na testa, que é aprovado ou reprovado, né? Seria aprovado ou reprovado. Ou seja, basicamente o computador ele tinha um algoritmo. Agora, olhem para o gráfico de Kamens, né? Esse gráfico aqui. Deixa só eu corrigir uma coisa, que ele não está mostrando as estrelas. Pronto, agora com o código corrigido, né? Ele fica dessa forma. Eu tinha esquecido de ajustar no GitHub para mostrar as estrelas, né? E agora nós temos os centroides iniciais, ó, que eu falei para vocês que eles foram separados, né? Jogados aleatoriamente aqui, ó. Então, o que eu quero comparar, né? Voltando aqui para a árvore de decisão, né? A gente, deixa eu abrir ela aqui. A gente já havia falado, né, que basicamente o computador ele tinha um gabarito, né, de aprovado ou reprovado. Agora no gráfico de caminhos aqui, né, olha esses pontos espalhados, né, esses pontos aqui, ó. Eles estão espalhados. Eles não têm texto, eles não têm aprovado ou reprovado, eles não têm regra de negócio. O computador está completamente cego. Ele está tentando achar ordem nesse caos aqui. Apenas medindo a distância entre os pontos. Então, se vocês perceberem, a gente não definiu regra nenhuma. A gente não definiu coluna de alvo, né, que no aprendizado supervisionado é o target, ele tem. Aqui nós não temos, né? Então, perceba que o computador ele está tentando encontrar ordem nos dados. A gente jogou os dados para eles e ele está tentando organizar. E mais o que, pessoal? Lembra que eu falei do parâmetro init? Esse parâmetro init aqui, coloquei random. Bom, basicamente, o que a gente está dizendo, né? A gente está dizendo para o algoritmo assim, jogue 3 centroides, por isso que eu tive que corrigir a versão anterior que eu fiz, ela não estava mostrando os centroides. Então a gente falou o seguinte, jogue 3 centroides, né, que seriam as estrelas vermelhas, em lugares completamente aleatórios, né? Então, assim, ele basicamente jogou 3 centroides de olhos vendados. A gente pode olhar também, né, o parâmetro, o max iter, esse parâmetro aqui. O que significa, né? O Kamens, normalmente, como eu falei para vocês, ele repete o processo dezenas de vezes até consertar o erro, né? Ou seja, até forçar a convergência. Só que, como nós forçamos o máximo de interação igual a 1, ou seja, nós mandamos o algoritmo rodar apenas uma vez e parar imediatamente, né? O que isso significa? Né? Isso basicamente congela a tela no exato momento em que ele ainda está confuso, né? Então, se você olhar aqui, ó, o algoritmo ele ainda está confuso. Ele não está convergindo nada. Então, ele congelou a tela no momento que ele está confuso, permitindo que a gente veja, né, os bastidores do algoritmo antes de fato, a mágica acontecer, né? A convergência acontecer. Bom, agora eu vou fazer a segunda cédula, o segundo código, bom, vocês vão perceber o seguinte, né? No final, né, o algoritmo ele encontra o centro, nós vamos deixar ele rodar livremente até ele cansar e convergir, e vocês vão ver como as estrelas vermelhas vão se mover para o meio, né, para o centro, ficando perfeito, né, para o meio perfeito de cada grupo de pontos. Basicamente, elas vão ficar centralizadas. Se você olhar essa aqui, ela não está no centro e essa aqui muito menos, né? Ela foi jogada de forma aleatória. Então, nesse segundo código que nós vamos fazer, vocês vão perceber que o algoritmo em si ele vai convergir, né? Nós vamos deixá-lo rodar livremente até cansar e convergir, que é a função do algoritmo em si. Bom, então o que a gente vai estar fazendo, né? Nessa segunda célula, deixa eu fechar aqui. Bom, basicamente, né? A gente vai importar. Na verdade, a gente já importou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova variável, que seria o Kamens, né? Kamens underline final. A gente pode colocar assim, né? E a gente vai deixar
a gente vai instanciar novamente o Kamenz. Aqui, o que a gente vai passar, né? Aqui a gente passar só o nosso parâmetro nCluster, né? Como sendo 3. E o outro parâmetro que nós vamos passar é o random state. Apenas esse 2. Percebe que nós não vamos definir o máximo de iteração. A gente vai deixar ele rodar até convergir. Então, definimos nosso Kamenz final, né? Basicamente, deixa eu colocar minúsculo aqui. Bom, qual é o próximo passo, né? O próximo passo é criar as nossas labels finais. Então, as nossas labels finais, a gente vai usar o Kamenz final.fitPredict. E basicamente, a gente vai criar, né, os nossos centroides finais com, né, a propriedade cluster centers do nosso Kamenz final. Bom, agora nós vamos plotar, né, o final estabilizado, que seria o algoritmo convergido, né? Então a gente vai novamente usar o figure do pilot. Então a gente vai dar um figure. A gente vai passar um fig size 10 e 6, de fato, do jeito que já está aqui. Só que a gente tem que, deixa eu só apagar essa linha, a gente vai colocar mais algumas, ajustar, né, esse scatter, porque só ajeitar esse scatter aqui, o que a gente vai fazer no scatter, né? Basicamente, eu posso copiar esse código do jeito que está aqui, mas, né, a gente vai trocar, já trocou para a gente labels finais, né? Ele deixou o CMap como varieds, a gente passou o E novamente 60 para o S, só que a gente não vai precisar passar o alpha, podemos deixar 100, né? E o edge color a gente deixa cá, e basicamente isso. A gente não precisa também passar o label. Acho que vamos deixar sem label no momento. Mas a gente vai criar também outro scatter, né? Nesse outro scatter, a gente vai passar novamente assim os centroides finais. A gente vai só alterar esse head aqui para... Não, nós vamos deixar, né, o color como head, só que o S a gente vai deixar como 350. Deixa eu pensar aqui mais, que o edge color para deixar como black. Falta aqui sim, a gente passa o label, né? Então, o label aqui vai ser centroides finais, né? Pode ser assim. Basicamente isso. Depois, né, o que a gente vai estar fazendo, né? A gente vai criar um título, né? Como ele já sugeriu aqui pra gente, o Kamenz passo final, que seria os centroides calculados automaticamente. Tem que passar um font size, né? Aqui ele já passou pra gente. Então, ele deixou como 14. Nós vamos criar também um legend, que vocês vão criar, né? Ele me sugeriu aqui, o autocomplete dessa vez foi muito bom. Ele sugeriu um legend pra gente. Fez o grid, novamente passando o line style como 2 pontos e o alpha como 0,6 e plotar o gráfico, né? E vamos plotar o gráfico, né? Então, rodando aqui, olha a mágica, o efeito, pessoal, desse gráfico para esse gráfico aqui. Agora a gente vai discutir umas coisas interessantes, velho, nesse gráfico aqui, né? Bom, primeira coisa, né? O efeito antes e depois, pessoal. A estrela, ela encontrou o seu caminho, né? Perceba que agora cada estrela, os centroides finais, né? Eles estão centrados em cada conjunto de pontos, né, pessoal? Ou seja, antes, elas tinha uma aqui que estava completamente isolada no meio, né? No meio do nada no gráfico anterior. Então, olhando agora para esse gráfico amarelo, né? Vejam como, em teoria, né? Em teoria não, entre aspas, a força gravitacional daquele grupo, ele puxou a estrela perdida exatamente para o centro deles, pessoal. O algoritmo, ele percebeu que a distância daquela estrela, né, que era o nosso centroide, para os pontos à direita, ou seja, a estrela está aqui, ó. Ela percebeu que, óbvio que aqui ela organizou tudo, né? Mas a gente estava falando dessa estrela aqui. O que aconteceu? Né? O algoritmo ele percebeu que a distância daquela estrela para os pontos à direita era menor do que para os outros grupos, né? Então, entre aspas, ela foi arrastada, ela foi puxada pela força gravitacional, né? Ou seja, a estrela de iteração, após
a interação, após a interação do algoritmo, ela foi ancorada no meio daquele conjunto de grupo, né? Agora, se a gente reparar, as 3 estrelas vermelhas, que nem eu falei no início, elas estão no centro de, de cada conjunto de pontos, né? Elas não estão mais jogadas de qualquer jeito, elas estão cravadas no núcleo exato, ou seja, a média geométrica de cada nuvem de pontos, que nem eu falei no início. O computador ele só parou de rodar e nos entregou esse gráfico porque ele percebeu que se movesse as estrelas 1 milímetro a mais para qualquer lado, a distância total pioraria. Ou seja, convergir significa que o algoritmo encontrou a paz, né? Ele encontrou o equilíbrio perfeito entre os pontos, né, entre a geometria e a distância de cada ponto para o seu centroide. Podemos separar também, né, a separação das cores. E essa separação das cores, pessoal, entre aspas, assim, eu vou dizer para vocês, é a decisão final do computador, né? Ou seja, no primeiro gráfico aqui, vocês percebem o quê, né? Todos os pontos eram apenas bolinhas, né? Parcialmente sombreadas. Basicamente, elas estão sombreadas. O que aconteceu, né? Agora, né, o algoritmo ele bateu de fato o martelo. O que ele fez? Ele rotulou todo mundo. Temos o grupo roxo, né? Que pelo menos eu enxergo roxo. Então nós temos o grupo roxo aqui, que é o topo, o grupo verde azulado, né? Esse mais embaixo, e esse grupo amarelo, à direita aqui. Então, assim a gente pode reforçar a ideia para aplicação de negócio. Por exemplo, né? Imagine que se isso aqui fosse um banco de dados de clientes, né? Nós acabamos de entregar para a equipe de marketing 3 listas de e-mails perfeitamente separadas por comportamento de consumo, tudo feito de forma automática, né? Ou seja, imagine que na aula passada a gente tinha os clientes do shopping, né? Isso aqui é basicamente 3 grupos de clientes, né? Que nem a gente discutiu anteriormente. Imagine que você é um gestor, você não necessariamente um gestor, mas você é um desenvolvedor, entregou os 3 grupos de clientes com base na análise de dados para a sua equipe de marketing, a sua equipe de marketing vai desenvolver e-mails específicos para cada grupo, né, pessoal? Mas aí surgem umas perguntas, né? Vamos discutir outras coisas. O que teria acontecido se eu tivesse escolhido K igual a 2 ou K igual a 5, né? Em vez de 3? Bom, pessoal, basicamente o algoritmo teria obedecido cegamente, né? Se a gente pede de 5 grupos, ele vai quebrar os grupos perfeitos ao meio para ter, de fato, 5 grupos, né? Então, ele, de fato, ele só obedece o que a gente manda. Então, independente do valor para cá, né, que seria 2, 3, 5, qualquer valor, ele vai quebrar o grupo em grupos menores para te entregar, de fato, a quantidade de grupos, calculando a geometria e de modo que os centroides eles vão ficar centralizados no centro de gravidade de cada ponto, né? Outra pergunta também, né? Os centroides iniciais, eles podem não, eles foram aleatórios, né? Só que eles podem estragar o resultado final, ou seja, do jeito que nós jogamos os centroides ali, eles podem estragar a nossa experiência, né? O nosso experimento. E sim, né? Se os pontos iniciais eles nascerem em lugares muito ruins, o algoritmo, né? Ele pode ficar preso em um agrupamento ruim, ou seja, ele convergir para um mínimo local. Ou seja, na prática, né, o Skip-Learn ele usa um truque basicamente inteligente chamado init K-means, basicamente isso, né? Que escolhe os pontos iniciais de forma bem espalhada para garantir o sucesso, né? Bom, pessoal, sobre a parte prática, inicialmente vai ser isso, mas nós vamos voltar para o slide, né? Que tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês para a gente discutir. Tem uma coisa bem legal também, que é como escolher o K ideal, né? Agora a gente entra na parte da analogia do cotovelo. Agora eu vou voltar para o slide, né, para vocês acompanharem. E depois nós vamos ter uma parte prática, né, dessa analogia do cotovelo. Bom, pessoal, de volta aqui no slide, né, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Como escolher o K ideal, né, pessoal? Bom, a gente já viu, né, o K- funcionando perfeitamente para 3 grupos, né? Mas chegou a hora de quebrar essa magia e de fato mostrar a realidade, pessoal. Aí eu trouxe um problema que a gente encontra na vida real, né? Ou seja, na vida real, quando pegamos uma planilha de clientes gigantesca, né? Nós não sabemos se existem 3, 5 ou 10 perfis ali dentro, né?
se o humano tem que chutar o valor de K antes do algoritmo rodar, como não errar, né? Porque como que a gente vai saber exatamente como ter um grupo de clientes numa planilha se a gente nem analisou ela ainda, né? Só que a gente tem que passar o valor K antes do algoritmo rodar. E aqui, né, a gente chega na solução, que é o método do cotovelo. Ou seja, se criarmos apenas um grupo para o shopping todo, a distância de todo mundo até o centro será gigantesca. Então, gigantesca, né? Então, assim, não é o ideal. Mas se criarmos 100 grupos, né, ou seja, um para cada cliente, a distância será zero. Mas isso não serve para nada estrategicamente falando, pessoal. Ou seja, onde é que está o meio termo disso, pessoal? E é basicamente na parte prática que a gente vai ver isso. A gente vai encontrar o meio termo, né, e discutir essa parte de como o algoritmo escolheu o K ideal. Então agora eu vou voltar para o Google Colab, eu vou mostrar um terceiro algoritmo para vocês. Espero que vocês também estejam acompanhando esses algoritmos. E não esqueçam que se vocês rodarem o algoritmo, forem fazendo comigo, o algoritmo não rodar, não esqueçam de olhar a versão corrigida, porque às vezes eu vou falando e digitando, eu acabo esquecendo algum comando específico do código, né? Então, se não rodar, pausa o vídeo, copia o código na versão corrigida que eu mostro na tela para vocês e tentem rodar novamente. Então agora eu vou voltar para o Google Colab, vamos criar uma terceira cédula e criar um novo código. Bom, pessoal, agora novamente aqui na parte prática, né? Vocês vão criar uma terceira cédula. E o que nós vamos fazer, né? Agora, em vez de rodar o Kamens uma vez só, nós vamos fazer o computador testar todas as possibilidades de grupos, né? Por exemplo, de 1 a 10 grupos. E anotar a inércia de cada tentativa. Então, para isso, é para ele ajustar o K ideal e a gente não chutar um K errado, por exemplo, em uma planilha que a gente desconhece ou não fez uma análise ainda, né? Então, nós vamos começar criando uma lista vazia para guardar a inércia, né, que é o grau de espalhamento de cada teste. Então, a gente vai criar um valores underline iniciais, vai receber uma lista. Nós vamos criar, né, uma variável chamada K underline, vou colocar esse K minúsculo, K underline tests, que vai receber basicamente um range, né, e a gente vai passar de 1 a 11. De 1 a 11, que ele vai fazer basicamente, né, de 1 a 10. O que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai iterar sobre esse range, né? Sobre esses valores. Né? Então, a gente vai dar um for k em k underline testes, né? E o que a gente vai fazer? Né? A gente vai criar um modelo, né, com cada vez para que ele faça a análise com base no K atual. Por exemplo, se o K for 1 e a análise bater, né? Se o grupo de, por exemplo, for de uma pessoa, então ele já vai automaticamente parar. Se for 2, ele vai para a próxima interação, né? Tá na primeira, não é um grupo de pessoas, ele vai para a próxima, ver se é um grupo suficiente de pessoas com base, né, em uma base de dados específica, e assim ele vai fazendo. No caso, nós colocamos de 1 a 10 aqui, você pode colocar de 1 a 100 ou de quantos a você quiser, né? Bom, agora a gente vai criar o nosso modelo teste, né? Que é basicamente assim. Vai receber o nosso Kamens. Kamens. E aqui nós vamos passar novamente, né, o N-clusters, que vai ser K, o cada vez que eu estou falando. E a gente vai passar um random state como 42. Depois, né, a gente vai criar um modelo teste.fit, passando o nosso X, né? Perceba que a gente está utilizando o X daqui, ó, lá do início. Então, para dar certo, né, a cédula dar certo, vocês têm que estar junto comigo na terceira cédula. Bom, e agora, né, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar os valores da inércia calculado, né? Guardar os valores da inércia calculado pelo modelo, né? Então, para isso, a gente vai alterar essa linha aqui, né? A gente vai aqui, vai colocar... eu coloquei iniciais, vou alterar aqui para valores inércia, né? Valores inércia. Aí a gente vai colocar aqui valores inércia .append, né? Então ele está guardando o valor da inércia calculado pelo modelo. Então agora é basicamente plotar o gráfico, pessoal, né? Então a gente sai do laço, a gente vai
plotar o gráfico como a gente já fez várias vezes, né? Deixa eu ver até se ele me sugere aqui. Quando a gente digita bastante, ele sugere, mas dessa vez ele não sugeriu. Aqui a gente vai passar 9 e 5, né? Depois a gente vai criar um plot. Então, a gente dá um plot. A gente passa o nosso underline testes, né? A gente passa também nossos valores, valores inércia. A gente passa o Mercury como O. Vou só alterar aqui para a gente passar um color também, né? Um color aqui a gente vai passar como o B, que é um color específico. E a gente tem que passar também, em vez de line style, aqui a gente passa um line width. Assim, basicamente, deixa eu ver se está certinho. Line width. Deixa eu ver. Line width. É, assim mesmo. E aí, a gente tem que passar o font size também aqui, né? Font size não, o merge size. Então eu tenho que passar, só alterar isso aqui, né? O line width, na verdade, ele é 2. E o merge size, opa, deixa eu ver aqui que tem muita coisa na tela. Merge size, né? Ele vai ser 8. E a gente pode tirar esse color aqui também. A gente não vai precisar dele, não. Bom, então fica assim o plot. Depois, a gente vai adicionar um título e basicamente plotar, né? Então a gente adiciona um title, que basicamente é o método do cotovelo aplicado. A gente pode colocar assim, né? Temos que passar um font size, não se esqueça. Vamos passar 14 aqui. Nosso X-Label. Aqui a gente pode passar, deixa eu pensar, número, opa, entre aspas duplas, números de clusters K. Pera, que ele sugeriu muito. Tá, aqui a gente passa o nosso número de clusters K. Eu vou só ajustar para passar um font size de 12. A gente vai ter o nosso Y-Label também, né? Que é a inércia. Pode passar também um font size como 12 também, né? Vou só colocar a inércia espalhamento de dados. Espalhamento de dados, né? Bom, passamos o font size, né? Agora, né, a gente tem que marcar com a certa vermelha a parte da dobra do cotovelo, que a gente vai discutir isso um pouco também, né? Quando a gente plotar o gráfico, a gente vai discutir umas coisas. Então, a gente vai estar tirando essas duas linhas. A gente vai estar fazendo a seta, né? A seta a gente usa o annotate. O annotate. E aí a gente coloca a mensagem, né? O cotovelo, que é basicamente a legenda para estar na seta, que é o ideal. Acho que essa legenda tá boa, né? Aqui a gente tem que passar um XY, basicamente a gente passa um par ordenado, que é 3, e a gente tem que passar, né, valores inércia, né, na posição 2, basicamente. A gente tem que passar também outro parâmetro, que é o xText, né? Esse aqui. E aqui a gente passa novamente dois valores, né, que é o 4, né, e valores inércia na posição 2. E por fim, né, só que a gente passa isso aqui somado mais 100. Bom, e por fim, a gente tem que passar mais alguns parâmetros, né? Deixa eu dar um enter aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. A gente vai passar também o arrow, né? Deixa eu ver se ele me sugere. Isso, o arrow props. Esse arrow props, ele é basicamente um dicionário, né? Então a gente tem que criar aqui, já está sugerindo para a gente. Então a gente vai colocar, né? Deixa eu dar um tab aqui para ficar melhor, né? A gente vai criar um arrow props, né? E é uma propriedade que a gente precisa passar um dicionário. A gente cria basicamente um face color passando, pode ser head, né? A gente passa também essa variável aqui como 0.05, passa o font size, e aqui a cor, né? Essa variável final aqui, em vez de ser color, a gente vai passar ela como weighted, assim, e vamos passar bold para ela, assim. Basicamente fica assim. Color fica red, né? O
face color red, essa variável, o nosso font size. A gente tem que ter um color também, né? Eu tinha esquecido. A gente tem que ter um color aqui e a gente passa red aqui também. A gente tem que ter as duas variáveis. Bom, agora é só criar nossos ticks, né? Basicamente, para isso, deixa eu só apagar essa linha. A gente dá um pilot.xticks, né? Aqui a gente passa o nosso k_tests, né? A gente tem que criar nosso grid também, então a gente dá um ponto grid. O que a gente vai passar aqui? True, line style, a gente vai passar true, né? O line style a gente pode passar 2 pontos, alpha.06 e por fim, plotar o gráfico, né? Se tudo der certo, é para aparecer um gráficozinho na tela. Bom, com o nosso Xlabel ajustado, agora é só rodar o código, né? Bom, executando o código. Bom, aqui está o que a gente queria. A seta que eu estava falando era essa aqui, né? Bom, pessoal, agora temos alguns pontos para discutir, né? O primeiro ponto é a queda livre inicial, né? Onde a gente tem o K igual a 1 e o K igual a 2, né? Vocês podem ver como a inércia, né, que é o nível de bagunça ou espalhamento de dados, ele despenca absurdamente, né? O que isso significa, né? Significa que separar todo mundo em um ou dois grupos ainda deixava muitas pessoas diferentes misturadas no mesmo cesto, né, pessoal? Então perceba que essa primeira interação aqui foi o que a gente fez lá no laço, né? A gente falou para ele ir testando. Então, o que significa, né? Significa que com uma ou duas pessoas ainda deixava muita gente misturada. Só que na segunda dobra do cotovelo, né? Na segunda análise, né? É aqui, ó, a dobra do cotovelo, é isso que eu estou falando. No K igual a 3. A mágica aconteceu aqui, pessoal. A seta vermelha, né, ela mostrou o exato momento em que o modelo ele atinge o seu limite de eficiência, né? Então, aqui foi onde ele conseguiu ajustar melhor o grupo de pessoas, né? Mas vamos analisar o que acontece depois do K igual a 3, ó. Isso aqui é basicamente desperdício de energia, pessoal. No K igual a 4 em diante, né? Se vocês prestarem atenção, né, para essa linha, né, do 3 até o 10, mesmo se o shopping criar 10 grupos de clientes, o espalhamento ele não diminui quase nada, né? Então o algoritmo ele só estaria picotando as pessoas que têm o mesmo perfil em grupos separados à toa, né? À toa. Que nem eu falei para vocês, por mais que a gente, vamos supor que nós sabemos o K ideal, mas eu coloco um valor a mais que o K ideal, ele vai tentar quebrar os grupos ideais, né? Um grupo onde o algoritmo ele convergiu. Por exemplo, vou tentar explicar melhor. Imagine que tenhamos 3 grupos perfeitamente formados. Então, o algoritmo rodou. Na verdade, não vamos usar nem a ideia do algoritmo, né? Nem a analogia do cotovelo. Vamos ter em mente, na verdade, né? Vamos ter em mente que a gente tem 3 grupos perfeitamente formados. Então, a gente tem lá, por exemplo, esses 3 grupos. O que acontece se a gente passasse um K igual a 5? Ele ia quebrar, né, esses 3 grupos aqui perfeitamente formados, com toda a geometria calculada, para entregar para a gente 5 grupos. Ou seja, ele só obedece, por mais que ia deixar ineficiente, né, ou seja, desgastar a ideia do algoritmo e a analogia do cotovelo, né, a ideia de encontrar o K ideal, ele ia entregar para a gente esses 5 grupos, mesmo tendo que quebrar grupos perfeitamente formados. Bom, pessoal, sobre a analogia do cotovelo é isso. Sobre cluster é isso, né? Essa é a nossa última aula desse módulo de cluster. Ela é um pouquinho mais longa, porque a gente queria trabalhar bastante coisa. A gente aprendeu o aprendizado não supervisionado, fizemos a análise, exploramos o algoritmo K-means em diversas ideias, né? De diversas formas, mostramos a aplicação dele, né, em âmbitos reais e problemas reais, e também como resolver um problema real, né, de encontrar o K ideal. Então, essa aula vai ficando por aqui. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aí nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês. E se vocês querem ter acesso ao código, né, que às vezes eu vou digitando, tem algum erro, eu tenho eles aqui no GitHub, vocês entrem em contato que eu disponibilizo, ou peçam aí nos comentários que eu disponibilizo o link do GitHub aí para vocês, pessoal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e valeu!